Esses dias eu estava olhando várias fotografias antigas e aí eu encontrei algumas fotos lá de trás, né, da fase ali da adolescência. É uma fase da minha vida que eu amava, que eu adorava, que foi a época que eu fazia balé e jazz. Então eu gostava, sempre gostei muito de dançar, sempre amei. E assim, pela minha família ter uma escola, as aulas de balé e de jazz aconteciam ali na escola, né, na própria escola. E então eu tinha a oportunidade de frequentar não só as aulas da minha turma, mas das outras turmas também. Então eu ficava ali, eu estudava de manhã na época, né, naquele período, e aí praticamente de segunda a sexta eu ficava ali participando das outras aulas, dos ensaios, enfim. Então foi um momento que era bem gostoso, assim, que eu curtia muito. E então, assim, era algo que me fazia muito bem, né? Era aquele universo, era algo que mexia muito comigo. E assim, se eu gostava tanto de participar de tudo aquilo, de fazer aquelas aulas, né? Por que que eu parei de fazer? E aí, depois me veio uma outra pergunta, né, que eu fiz para mim mesma, assim, um pouquinho mais, até um pouquinho mais profunda, que foi o seguinte: em que momento em que eu comecei a me afastar, né, de mim mesma? E então, assim, você que talvez esteja me acompanhando, me ouvindo agora aqui neste momento, você também esteja, né, se fazendo as mesmas perguntas. Talvez você esteja se encontrando ali numa fase, que você está se sentindo um pouquinho ali perdida. E talvez também tentando descobrir, né, quem você realmente é. Às vezes vem umas crises, né, de identidade, às vezes vem ali umas crises existenciais. A gente vai se questionando, vai se perguntando. E também possa ser que você esteja em busca, procurando ali, né, uma forma de você voltar para si. E foi exatamente sobre isso que eu comecei a refletir, olhando para aquelas fotografias, eh, lembrando, né, daquela fase, daquele momento. E na verdade, no meu caso, não aconteceu nada assim dramático. O que aconteceu assim, não foi também que eu deixei, né, de gostar de dançar, não foi nada disso. Não teve ninguém que me proibiu, simplesmente aconteceu. Eu acabei mudando de escola, então eu passei ali, eu tava nessa fase que eu tô falando da dança, eu devia ter ali mais ou menos de 12 até 14 anos, mais ou menos, foi bem nessa fase. E aí, depois eu tive que mudar de escola, eu fui fazer o ensino médio, né, entrando ali já na fase, eu estava na fase de pré-adolescência, depois fui para a fase da adolescência mesmo. E aí vieram outras responsabilidades, né, tinha que estudar, já era um curso técnico, então ali eu tive contato, eu já estava tendo contato, né, como se fosse me preparando para uma profissão. Eu me lembro também que eu comecei a trabalhar cedo, eu com 16 anos eu já comecei a trabalhar. E então eu trabalhava, quando eu comecei, eu trabalhava, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, e aí depois eu passei a estudar à noite, então eu trabalhava de manhã e à tarde. Então, assim, era corrido durante a semana ali se dedicando, né, aos estudos, ao trabalho. Uma fase que eu estava desenvolvendo, né? Porque primeiro emprego, e aí você vai aprender uma porção de coisas. Eu lembro que eu me cobrava muito, eu queria fazer tudo muito perfeito. E aí depois começa, né, a namorar, daí de final de semana você já tem ali os seus compromissos. Então acabou realmente, né? Aquilo que eu gostava muito de fazer foi deixando ali de lado. E o engraçado é que eu não percebi
que isso estava me fazendo falta, sabe? Aconteceu, foi acontecendo, né? Eu estava ali muito ocupada, eu estava vivendo muitos desafios, novas experiências. Só que depois o corpinho sente, né, meu bem? O corpinho sente depois. Então, naquela época, era tudo muito durinho, tudo muito no lugar, né? A minha perna levantava aqui em cima, aqui na orelha, uma flexibilidade que só por Deus, né? Só que hoje tudo é diferente, né? A conversa que é outra agora, né? Então, assim, olhando para aquelas fotos, eu percebi, né, uma coisa que talvez a pergunta não seja por que que eu parei de dançar. A pergunta acho que correta não seria essa, mas em que momento foi que eu comecei a deixar para depois as coisas, né, que me faziam bem. Só que assim, naquele momento eu não tinha essa consciência. Eu estava vivendo, as coisas foram ali acontecendo uma coisa atrás da outra. Enfim, então assim, eu acredito que muitas mulheres elas também não se esquecem de si mesma como se fosse de uma vez, sabe? Isso vai acontecendo aos poucos. É como se uma coisa que a gente gosta muito vai ficando para depois. Hoje é uma coisa que você gosta, depois é um sonho, depois de repente são planos, objetivos, é um hobby, sabe? Um projeto. E aí quando você percebe, você de repente está ali vivendo uma vida inteira em função de tudo e de todos, menos para você, entende? Então, talvez para você que está me ouvindo, me assistindo, não foi a dança que foi para mim. Talvez para você tenha sido uma atividade diferente. Talvez foi a fotografia, foi a música, pintura, escrita, leitura, viajar. De repente você gostava muito, de fazer coisas na cozinha. Era uma pessoa super ali criativa, animada pra caramba, sabe? Fazia um monte de coisas gostosas. De repente você chegou até a fazer algum curso, enfim. E aí, assim, o que acontece é que as mulheres, né? Nós, mulheres, a gente acredita que a gente vai perdendo ali a nossa essência. E, na verdade, não é que a gente vai perdendo, a gente vai se desconectando, né? Então, e isso acontece de uma forma muitas vezes silenciosa. Então, é como se a nossa essência ela fosse ficando escondida, sabe? Atrás das responsabilidades, mas ela continua ali, paradinha, né? Só esperando para ser ouvida novamente, para que a gente permita com que ela venha, sabe? E então, assim, e é importante a gente falar uma coisa também, sabe? Voltar para si mesma não significa necessariamente voltar a fazer exatamente as mesmas coisas que você fazia lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, quando você tinha lá 15 anos, porque a gente muda, né? A gente vai se transformando, a gente amadurece. Então, talvez você continue amando aquilo que você gostava. Mas você pode também descobrir coisas novas. Você pode experimentar coisas completamente diferentes. Olha só, eu amo assistir podcasts, né? Eu adoro, eu consumo muito, muito aqui o YouTube. E aí eu gosto muito de ver assim o que que as atrizes têm para falar, as pessoas famosas, né? Eu gosto muito de assistir Saia Justa, gosto muito de assistir o pod delas. Tem vários podcasts legais. Tem um da esposa do Michel Teló, Thaís Fersosa também, que agora parece que é um programa novo. A Fátima Bernardes também está fazendo um projeto muito legal com a filha dela. Existem vários podcasts incríveis. Aí eu vi um outro dia uma entrevista da atriz Fernanda Rodrigues. E a Fê, ela estava falando ali numa entrevista que ela sempre se questionou. Ela queria encontrar muito uma atividade que ela gostasse bastante, um esporte, alguma coisa, né, que ela gostasse, assim, que ela se identificasse.
E aí ela foi fazer uma aula de spinning na academia. E aí ela se identificou, ela gostou demais. Por quê? Ela, por trabalhar com a imagem, por ela ser atriz, ela sempre fica muito atenta, né? Se tá bem, se não tá, como é que aquela coisa toda. E essa atividade do spinning, ela fazia no escuro. Então, ela não ficava se vendo no espelho, ela estava só ali fazendo. E era uma aula que a música era alta, eram músicas que ela gostava. Então, ela falou que deu muito prazer nela. Foi uma atividade que ela se apaixonou porque ela não ficava se julgando, então não tinha nenhum espelho na frente dela para ela ficar ali, nossa, será que eu tô suada? Será que eu tô feia? Será que o batom tá saindo? Sabe, coisas assim. E então ela ficava no escuro, com a música alta ali, e aquilo acho que é uma forma também de pôr pra fora, né? Dá uma descarga de energias, enfim, você vai soltando tudo aquilo que de repente tá acumulado aqui, preso aqui dentro, sabe? Então ela se identificou muito. Então você que tá aí de repente, você pode experimentar outras coisas. No vídeo anterior eu comentei, né? Falei que eu me identifiquei muito com Pilates. Eu sou uma pessoa que eu não gosto do ambiente de academia, eu não curto. Ou é a música que me incomoda, porque são músicas muito modernas e de repente é uma, já uma molecada lá que adora ficar nos grupinhos deles. O ambiente de academia eu não gosto, não curto. E aí o Pilates eu já me identifiquei, porque são pessoas um pouquinho mais maduras do que eu, são pessoas mais tranquilas, mais calmas. Eu gosto muito de ouvir a rádio Antena 1, e aí ela coloca lá, a professora coloca essas músicas mais antigas, né? Que na Antena 1 toca muito flashback, muitas músicas antigas. Então é um ambiente super gostoso, de pessoas tranquilas, calmas. Ela dá atenção ali, porque é no máximo 3 pessoas por vez. Então eu me identifiquei muito com essa atividade. É, Me lembra muito os exercícios que eu fazia, no balé. A gente no balé fazia barra, né? Estica a perna, não sei o que e tal. E aí no Pilates você também é esticada o tempo inteiro, mas com alguns aparelhos mais modernos, né? Isso ajuda muito. Então, se naquela época, né, tivesse o Pilates e junto com o balé ali, nossa, eu tinha ficado bem melhor, assim, o corpo, né, físico teria ficado disparadamente 1000 vezes melhor, né? Então, cada um tem um gosto, cada um tem algo que vai fazer sentido, né, para si, e a gente tem que experimentar, né? A gente tem que experimentar. Sempre vai ter algo que você vai sentir prazer, algo diferente. Às vezes a gente ainda não entendeu, a gente não encontrou aquilo que a gente gosta. E aí uma hora vai surgir, uma hora você vai se identificar. Nós estamos falando de atividade física, mas de repente pode ser um curso diferente, sabe? De repente você coloca ali metas, você vai já para um caminho de viajar e você faz vários roteiros. Tem uma amiga minha que ela fez um roteiro acho que são das 7 maravilhas do mundo, né, e tal, ela foi conhecendo. Mesmo que demorasse anos, né, de um para outro, uma distância ali, mas ela foi se planejando e ela foi realizando, né? Então, você pode fazer várias coisas. Você pode, por exemplo, fazer uma lista de restaurantes que você queira conhecer. De repente, o seu prazer é em sair para conhecer restaurantes novos, experimentar, uma culinária diferente. Tem pessoas que adoram fazer isso, frequentar barzinhos. Você pode, sabe, listando, enfim. Tem gosto para tudo, né? E aí você não vai ficar aí esperando, né? Vamos fazer isso acontecer, tá? Você precisa explorar, colocar essa aventureira aí, né, para funcionar um pouquinho, ter curiosidade, sabe? Se permita, né, em ser uma pessoa bem curiosa. A curiosidade, ela é uma das linguagens da alma, né? E as crianças, elas sabem disso muito, muito bem. Elas experimentam tudo, elas perguntam tudo que elas têm direito, elas vão descobrindo o mundo, né? Todos os dias algo diferente.
E em algum momento a gente acaba perdendo um pouquinho disso, né? Dessa criança aí interior, a gente vai se afastando disso, a gente começa apenas a repetir algumas coisas, a gente não fica mais explorando. E aí, esse é um dos segredinhos do autoconhecimento. Não é ficar só apenas resgatando aquilo que a gente gostava, mas também descobrir novas versões de si mesma. Então, já anota aí esse segredinho aí do autoconhecimento, hein? Voltar para si mesma nem sempre é só ficar olhando para trás. Às vezes a gente precisa descobrir quem nós somos hoje, né? Quem que você é hoje? Por exemplo, se eu encontrasse uma amiga que estudou comigo lá no Fundamental 1, né? No primeiro ano que a gente antigamente falava primeira série. Eu acho que ela não me reconheceria mais, porque a gente muda tanto, né? A gente se desenvolve tanto. A mesma coisa com quem teve a oportunidade de estudar comigo de repente no colégio, na faculdade. Olha para mim hoje e fala, nossa, que diferença, né? E a nossa cabeça vai mudando, a gente vai tendo mais consciência, a gente vai se transformando bastante. Então é sobre isso, sobre uma descoberta a cada dia. E aí, existe acho que uma pergunta também, que vale muito a pena, né, a gente fazer nos próximos dias, talvez. Então, você que tá aí, o que que você teria vontade, de experimentar? Algo que você talvez nunca tenha se permitido. De repente, você teria coragem de fazer um voo de balão, balonismo, né? Será que você teria vontade, de saltar de paraquedas? Você teria vontade de aprender um novo idioma? Não assim inglês, espanhol, mas uma coisa completamente diferente. Você teria coragem de aprender chinês, né? Mandarim? Você teria coragem de fazer um curso completamente fora da curva, sabe? Ah, algo muito diferente. Um retiro espiritual, você faria, né? Realizaria uma viagem para a Índia, né? Iria para um retiro espiritual lá na Índia. Coisas assim, sabe? Bem diferentes. Então, escreve aqui, ó, nos comentários que eu quero saber. Tá? Tô bem curiosa para saber. E talvez essas respostas que vierem esconda, né, algumas partes suas que estão ali esperando para que sejam encontradas, para que sejam reveladas. Talvez você vai descobrir coisas que você ama, que vai fazer muito sentido para você. Talvez seja ao contrário. Talvez você descubra coisas que você não gostaria, não gosta, não se identifica, não suporta. E tá tudo bem. De repente você vai lá experimentar uma aula de alguma coisa e você fala, nossa, não gostei. E tá tudo bem, tá tudo certo. E o importante não é acertar, o importante é você voltar a explorar, a ser uma pessoa curiosa, voltar a viver, voltar, ó, a sentir. E antes da gente terminar esse vídeo de hoje, eu também quero te fazer, uma outra pergunta. Você já se permitiu em participar de uma meditação guiada? Você já fez alguma vez? Então fica, a pergunta e também fica o convite. Eu tenho realizado encontros online, então é uma meditação ao vivo, não é nada gravado. Estarei eu e você e com outras pessoas. E aí a gente vai fazer uma viagem juntas. Então é um momento em que você vai se conectando com a natureza, a gente faz todo um caminho, realmente um passeio, uma viagem mentalmente. E aí você vai se purificando, coisas extraordinárias vão acontecendo nesse processo. Além de eu deixar você toda alinhadinha, você sentindo o que que significa ficar alinhada. Nós temos pontos de energias vitais aqui, né, no nosso corpo. Então, são os famosos chakras. Os chakras, eles são como se fossem rodas, eles vão girando.
Só que às vezes eles estão bloqueados, às vezes eles estão girando muito rápido, às vezes girando bem lentamente. E eles têm o ritmo deles natural. E aí, quando esses chakras não estão bem, se for alguma coisa muito assim grave, vai para o físico e a gente começa a ficar doente, fisicamente falando. Então, é muito importante a gente cuidar dessa parte. A gente às vezes pensa só na alimentação, só no exercício físico e a gente esquece dessa parte, que a gente cuida do emocional e a gente cuida da parte espiritual também. Então, nessa meditação, eu alinho ali os chakras, então você fica muito bem. Geralmente, algumas pessoas chegam assim, ó, capenga, bem, sabe, sem energia, cansada, exausta, é, às vezes sem vontade até de viver. Eu pego muitas pessoas assim, que perdeu o colorido da vida. E aí a pessoa tem uma mudança incrível, porque a gente vai alinhando. Então, aquele chakra que estava todo capenga, ele volta a ficar vivo, com vitalidade. E aí, além disso, você tem um reencontro com si mesma, né? Então, uma pessoa sai realmente muito transformada, tá? Então, tem essa meditação, ela se chama Loba que Voltou para Si. E eu vou deixar aqui na descrição, tá? O meu contato, o contato do WhatsApp, porque aí eu posso te passar mais informações, com mais detalhes. E aí a gente pode depois agendar essa meditação, tá? É, e então é um momento que é seu, né? É um momento que é um autocuidado, é aquele momento em que você desacelera, que você respira, que você passa, a ouvir, né, a sua própria voz, a sua alma. Então, é sobre isso, sobre transformações de vida, sobre melhoria, sobre você voltar a ter o brilho nos olhos, né? Você ter ali mais vitalidade, sabe, mais disposição. E, e conta aqui, né, nos comentários se você já fez alguma vez meditação, se você, como é que foi a experiência para você, se você conhece. E eu utilizo a técnica da visualização criativa. Então a gente usa muito, né, ali a imaginação, tá? Então é realmente uma viagem mental muito, muito gostosa. E eu vou te convidar também para que você se inscreva aqui no canal. Às vezes você está gostando dos conteúdos, está acompanhando, mas se esqueceu de se inscrever, então ativa o sininho. E se fez sentido para você esse vídeo, eu também te convido para que você assista os vídeos anteriores. A gente tem falado muito sobre voltar para si, tá? Então é isso, você não está sozinha. Eu te vejo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Coloca a mãozinha aqui e a gente se vê então. Espero por você, hein?